Quase todo mundo sabe que a doença celíaca é aquela doença que te impede de comer um monte de coisas gostosas, coisas que contêm glúten. Glúten é um conjunto de proteínas presente nos grãos de alguns cereais, especialmente no trigo, utilizado para fazer pães, bolos, biscoitos, massas de pizza, pastéis, etc. Coisas boas. Por isso, ser celíaco é sofrido, inegavelmente. Ninguém fica feliz de saber que tem a doença, claro. Exceto, talvez, pelo fato de saber que muitos daqueles vários sintomas que sente ou sempre sentiu têm uma base concreta, a reação imunológica exacerbada contra um componente da dieta. Não era, então, hipocondria. Não era uma invenção. O que interessa muito reforçar nos conhecimentos da doença? Primeiramente, que os afetados representam cerca de 1% da população, que é até bastante a se pensar. De cada 100 pessoas que entram em um restaurante, não pode nem pensar em tocar em várias das comidas do cardápio. Quais os sintomas? Quando devo desconfiar? Aí há outra importante informação. Apesar de serem classicamente descritos como sintomas gastrointestinais ou nutricionais, e são mesmo, uma enorme parte dos celíacos tem sintomas e sinais não pertencentes a essa classe de sintomas. Não são pacientes do gastro, por assim dizer. Podem ser pacientes do reumatologista, do ginecologista, do dermatologista e até mesmo do psiquiatra, pois mais de 60% dos sinais e sintomas são extraintestinais, para muitas das outras áreas médicas. Significa que é preciso estar atento e conhecer a possibilidade de se fazer o diagnóstico sem os clássicos sintomas de diarreia, constipação, perda de peso, excesso de gases ou dor abdominal. O outro detalhe a se reforçar é que cerca de 90% dos celíacos, isso mesmo, 90%, não sabem que são celíacos. Nunca souberam, nunca foi dito ou sugerido que os sintomas que possuem possam ser devidos à doença. E é claro, por isso nunca fizeram um exame. Um simples exame de sangue, como triagem, muitas vezes necessitando de biópsia intestinal para confirmação diagnóstica, especialmente nos adultos. Tanto é assim que cerca de 1/4 de todos os pacientes só descobrem a doença meio velhinhos, com mais de 65 anos, uma idade em que alguns riscos, como a maior incidência de câncer, já foi por muito tempo ignorada e comprometida na prevenção. Então vem a pergunta: devido a essa frequência, à variedade dos sintomas, aos riscos e à facilidade diagnóstica, não deveria ser um exame feito por todos, como uma triagem? Sim, é uma excelente dúvida. Há os que acham que sim, há os que acham exagero, que esse 1% não justificaria por se achar 99 negativos para um positivo. O que vale é conhecer, é desconfiar, sabendo um pouco dos sintomas e, na dúvida, pró-exame. Como mais um ponto importante, há muitas situações comuns, não necessariamente doenças, que simulam, dão sintomas que lembram a doença celíaca. Dentre elas, o que se chama de síndrome do intestino irritável, muito comum, a dieta com excesso de alguns componentes como a lactose e a frutose, ou outros açúcares também muito comum, lembrando que no próprio trigo há esses açúcares, o que gera diagnósticos exagerados como a tal intolerância ao glúten. Problemas de ordem emocional, uso de alguns remédios, como o ibuprofeno em crianças, parasitoses e muitos outros, sem falar nas doenças das já mencionadas outras áreas médicas. Para terminar, 2 verdades incômodas. Pacientes celíacos deixam muitas vezes de cumprir a dieta. E quem pode culpá-los? Mas dessa forma correm risco na sua saúde. Os chamados intolerantes ao glúten, esses sim, com uma frequência muito maior, bagunçam suas dietas, até porque sabem no íntimo que não correm quase nenhum risco por isso, ao contrário. E estão certos. Mais uma vez, obrigado.